Prezadas e prezados, devido a pedidos, né? Eu sou uma pessoa que, quando era mais jovem, consegui viajar muito, porque meu pai trabalhava com turismo, né? E conseguia descontos, conseguia coisas de graça e tudo isso. Então, eu, quando era novo, quando meu pai tinha esta facilidade, eu viajei muito. Então, devido a pedidos, as pessoas pediram para eu falar dos lugares que eu conhecia. Então, eu vou começar aqui uma série dizendo os locais que eu conhecia e vou começar com o lugar mais maravilhoso que eu conheci na vida, que se chama Paris, né? Então, vamos falar aqui sobre Paris, né? Olha, gente, tal qual eu fiz com o vídeo que eu publiquei recente sobre as duas versões da novela Vale Tudo, eu vou fazer com o roteiro. Tá escrito aqui, eu vou seguir o roteiro, tá? Porque eu tenho muitas coisas para falar e não quero correr o risco de esquecer algo importante. Então, gente, a primeira coisa que eu quero destacar de Paris é o seguinte: a Torre Eiffel, né? Que o pessoal fala tanto da Torre Eiffel. Antes disso, deixa eu fazer uma abertura. Eu tive em Paris em 1996, né? Portanto, ano que vem faz 30 anos, né? O que aconteceu? A minha avó, que era portuguesa e morava com a gente do Brasil, fazia 80 anos. Como nós temos parentes em Portugal, né? Inclusive um filho dela, né? O tio Manel, a gente resolveu, não, vamos levar ela para comemorar os 80 anos na terra dela com a outra parte da família. E assim a gente fez, a gente foi para Portugal. Portugal é um país maravilhoso, eu já gravei vídeo aqui sobre Portugal, mas vou gravar outros, né, falando sobre Portugal. E dali, presente do meu pai, em deferência a mim, porque minha mãe e minha irmã tinham feito uma viagem para conhecer 10 países europeus, né? Ou 12 países europeus eu não pude ir porque eu estava fazendo mestrado, né? Então, em deferência a mim, o meu pai me presenteou. Ah, papai, que coisa boa, que coisa boa. Me presenteou, não, para você conhecer, vamos lá em Londres e vamos em Paris, né? E aí, a gente foi para Londres, eu também vou gravar um vídeo sobre Londres, maravilhosa também, espetacular, né? E depois a gente seguiu pelo trem subterrâneo, né? Passando por debaixo do Oceano Atlântico, que chega até Paris. A gente foi de trem, né? Em menos de 2 horas a gente estava em Paris. Então vou falar para vocês algumas coisas sobre Paris. Primeiro, a Torre Eiffel, né? Porque é o que todo mundo tem curiosidade. Olha, gente, a Torre Eiffel, ela é monumental. A Torre Eiffel, ela é portentosa, ela é maravilhosa. A gente olha e fica impressionado de ver aquele monumento, mas o barato mesmo é subir a Torre Eiffel, né? Quando você chegar lá do alto da Torre Eiffel, você ia ver uma vista de Paris que é absolutamente maravilhosa. Absolutamente maravilhosa. Aquela cidade com as construções históricas, né? Toda povoada, então você vê casas por todos os cantos, né? Então, um dos grandes atrativos, né? Se fosse comparar com o Rio de Janeiro, é como se fosse o Pão de Açúcar, como se fosse o Corcovado, enfim. Então, a Torre Eiffel tem esse atrativo. Lá de cima você vê boa parte da Paris antiga, né? Bom, o segundo ponto me marcou muito, 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 né? É que uma noite a gente estava andando lá pelas ruas de Paris, né? Não sei se hoje em dia tem a mesma segurança que tinha naquela época, né? Mas estava lá andando, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, né? E aí deu fome, a gente resolveu parar para comer num restaurante, né? E eu pedi uma sopa de cebola. Gente, que sopa de cebola era aquela? Que sopa de cebola era aquela? Eu nunca esqueci o sabor da sopa de cebola, né? Só de falar da sopa de cebola para vocês, eu chego a salivar, porque o gosto daquilo é inesquecível, né? Sabe aquela história do Marcel Proust, né? Que para mim é o meu escritor predileto, né? E que é parisiense, né? De que os gostos, os olhares, os amigos, eles provocam recordações, né? Pois é, o gosto daquela sopa me provoca recordações da cidade até hoje, né? Até hoje, né? Terceiro ponto, né? O metrô de Paris é um negócio espetacular.
É um negócio espetacular. É um metrô que já existe há muito tempo, há muitos anos, né? Então é um metrô antigo, mas é um metrô absolutamente funcional. Aliás, as linhas de metrô e de trem que alimentam Paris é uma coisa impressionante, né? Que ligam Paris aos subúrbios, né? É uma coisa impressionante, né? Não cheguei a andar de trem, mas me informei sobre como era a rede férrea lá de Paris e arredores e tudo. Mas o metrô, você vê o tempo inteiro gente entrando, fazendo teatrinho de fantoche, né? Mostrando obras de arte, né? As próprias estações são lindas, lindas, né? São obras artísticas. Tudo bem, gente, eu tive a oportunidade de conhecer a antiga União Soviética. O metrô de Moscou é mais lindo ainda, mas o metrô de Paris é maravilhoso, tá? Bom, 4. O bairro de Montmartre, né? O bairro de Montmartre, ele é um bairro de intelectuais, de pintores, de artistas, né? Então, quando você vai lá no Montmartre, né, você vê arte o tempo inteiro. Em todos os lugares tem gente fazendo aquarelas, pinturas e é muita cultura, cultura plástica aqui no caso, né? Então, o bairro de Montmartre é sensacional e lá existe a igreja de Sacré-Cœur, né? Que eu vou falar daqui a pouco, né? 5. Tem uma coisa muito curiosa que é o Rio Sena, né? O Rio Sena ele tem dois lados, como todo rio, o lado direito e o lado esquerdo, né? Como ele chama a Rive Droite, que é o lado direito, né? E a Rive Gauche, que é o lado esquerdo, né? Só que a particularidade é o seguinte: quem é da Rive Droite, né? É chique, é de direita, né? É elite, né? E quem é da Rive Gauche, que é o lado esquerdo, é de esquerda, é comunista, é social-democrata, são os intelectuais, né? São os pensadores, né? Ora, gente, eu gostei muito mais da Rive Gauche do que da Rive Droite, né? A Rive Droite, para mim, é o pedantismo elitista, né? Enquanto a Rive Gauche é o povo e é a gente do povo, né? As pessoas que, inclusive, fizeram a Revolução Francesa séculos antes, né? 6. Por falar em Rio Sena, gente, o passeio pelo Batomushi é um passeio muito interessante, né? O Batomushi não é o Batomushi que afundou aqui na Baía de Guanabara dos anos 1980, não é isso, né? O Batomushi original é a embarcação que faz as viagens pelo Rio Sena, né? Então, passear no Batomushi, especialmente à noite, porque a noite de Paris é iluminada, não é à toa que é chamada de Cidade Luz, é um negócio absolutamente maravilhoso, né? Bom, 7. Os Campos Elíseos, gente, os chamados Champs-Élysées, né? Que coisa linda, gente, que coisa linda. Você tem jardim sucedendo jardim, né? E ali no centro da Paris histórica, então a Paris moderna a gente praticamente não conheceu, a gente só ficou na Paris histórica, porque é o ponto que realmente é relevante, né? Então, o que o Champs-Élysées é, né? Os Campos Elíseos são, né? Arborizados, bem tratados, né? Exemplo de praça e parque para todo mundo. Pelo menos lá em 1996 era assim, né? 8. Foi a coisa que eu mais me emocionei em Paris, né? A gente fez um tour pela cidade, um tour de mais ou menos 2 horas e passou em vários pontos históricos, né? O último ponto histórico que a gente passou foi o Arco do Triunfo. Gente, eu chorava, 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 chorava. Nunca entendi porquê. Ou melhor, eu entendi, mas não quero falar porquê, né? Mas eu me emocionei demais ao ver o Arco do Triunfo, né? Que monumento lindo, marcante. Gente, balançou aqui porque meus gatos estão brincando, tá? Que monumento lindo, maravilhoso, sensacional, né? Então, a grandeza, a ideia de grandeza, você saber que o homem foi capaz de construir aquilo. Eu chorei muito, gente, eu chorei muito. Eu sou chorão, né? Mas ali eu chorava copiosamente, né? 9. A igreja de Sacré-Cœur, no bairro de Montmartre. Eu falei de Montmartre ainda há pouco, né?
Então, a igreja de Sacré-Cœur é um negócio lindo de morrer. Lindo de morrer, totalmente sacra, né? Um modelo meio gótico, né? Então, quer dizer, uma igreja com imagens ótimas, com abertura, com amplitude, uma igreja assim, linda, 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 né? Você vê que a alma do artista que está no bairro, ela se reflete na igreja também, né? 10. O Moulin Rouge, né? O Moulin Rouge, gente, não poderia ser deixado de citar, né? Porque o Moulin Rouge é a noite parisiense por excelência, né? Então, o espetáculo do Cancan, né? Tá 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 tá. Então, isso mostra a sensualidade da mulher parisiense, né? A sensualidade da mulher parisiense é uma coisa inesquecível. Aliás, teve um filme, né, feito em Hollywood chamado Moulin Rouge, né? A Nicole Kidman, lindíssima, deslumbrante, ainda ruiva, né? Ganhou o Oscar de melhor atriz nesse filme, né? 11. Os animais, eles são apaixonados por animais, né? Principalmente, óbvio, os cachorros e os gatos, né? Eu nunca soube se eu amo mais cachorro ou se eu amo mais gato, né? Eu tenho aqui em casa 6 gatos e 5 cachorros, né? Mas enfim, amo os dois, né? Mas os parisienses, eles amam sobretudo os cachorros, né? É uma marca registrada do parisiense sair para passear com Le Chien, né? Os cachorros, né? 12. Outra marca registrada deles, né? É a baguete, né? A baguete é aquela bisnaga grande, né? Feita de pão, pão francês, né? Mas o pão francês que a gente conhece, ele é pequenininho. Mas eu não sei se vocês lembram que nos anos 80 tinha um pão francês gigante, que era a bisnaga, né? Pois é, eles chamam de baguete, né? A baguete deles é um pouquinho mais fina do que a nossa bisnaga naquela época, né? Então dizem que a marca registrada do parisiense é a baguete debaixo do sovaco, né? E Le Chien indo passear, os dois juntos, né? Então, e sim, gente, eles são grosseiros, né? O parisiense é grosseiro, né? Bom, uma cidade perfeita daquelas tinha que ter algum defeito, né? 13. Galeria Lafayette. Galeria Lafayette é um local, um ícone de moda, né? De local de moda, de vestidos, de roupas, de perfumes, né? Então a mulherada adora, né? Eu fui com a minha mãe e com a minha irmã, meu pai não foi, né? Por pura curiosidade científica, mas que a mulherada fica apaixonada pela Galeria Lafayette, isso sem sombra de dúvidas, né? 14, gente. Paris não é só um lugar com uma cultura exemplar, né? Não é só isso, né? A cultura lá não é só legitimamente parisiense, mas ela é cosmopolita, né? Então, outras culturas são mostradas nas ruas de Paris. Eu vou dar um exemplo para vocês. Depois da gente sair da Galeria Lafayette, a gente passou numa pracinha muito tranquila, muito bacana, né? Um ambiente muito legal, né? E tinha um cara vendendo CDs, né? Os CDs na época prevaleciam. Hoje a música é toda pela internet, né? Spotify, aqui YouTube Music e tal, né? Mas na época você tinha os CDs. Eu encontrei 4 CDs sobre blues, né, gente? Quando eu cheguei aqui no Brasil eu escutei, eu fiquei enlouquecido. Enlouquecido de tão bom, né? Só blues bons, né? Blues americanos, né? E eu não encontrei isso nos Estados Unidos quando eu fui, eu encontrei em Paris, tá? Então, é uma cultura que é linda por si só, a natural, a da terra, mas eles são cosmopolitas também, né? E 15, gente, a Catedral Notre Dame, né? Que também é maravilhosa, né? Espaçosa, linda, né? É difícil saber se a Sacré-Cœur ou a Notre-Dame qual é a mais bonita. Infelizmente, como a gente sabe, anos depois a
Catedral de Notre-Dame pegou fogo, né? Mas ela está sendo restaurada e dizem que está mais bonita ainda do que era, né? Olha, gente, aquela Catedral de Notre-Dame, né? Para quem não sabe, dentro do Rio Sena tem uma ilha, que é a Ilha de Notre-Dame, e daí o nome da catedral, Catedral de Notre-Dame, ou seja, de Nossa Senhora. Resumindo, gente, Paris é um lugar que você vai e você respira história o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu que sou louco por história, né? Adoro história, acho história a coisa mais maravilhosa, né? E minha filha Pietra, graças a Deus, também adora história. Então a gente conversa sobre história e tudo, né? Paris é história o tempo inteiro, né? As construções, né? O, os, os parques, né? O Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, né? Que dizem que o Hitler queria explodir quando eles foram expulsos da França, os alemães, né? Graças a Deus não conseguiam, né? E o Arco do Triunfo, então, é uma coisa linda, né? Gastronomia maravilhosa, falei aqui da sopa de cebola, não foi a única coisa boa que eu comi em Paris, né? Comi muita coisa boa em Paris, né? Fica difícil dizer se melhor é a comida francesa ou é a comida portuguesa, né? Porque a comida portuguesa é fartura, né, gente? Quando eu fui primeira vez em Portugal, eu engordei 8 quilos em um mês. Agora, quando eu fui em Paris, né, é a sofisticação da comida e uma comida de excelente qualidade, né? E toda a cultura que existe na cidade é uma cidade histórica. Eu não conheço nada melhor do que Paris, né? Tem gente que discorda, o meu amigo Marco Aurélio Klein, né, que eu gravei vídeo sobre ele recentemente aqui, ele gosta mais de Londres, né? Londres é linda, é maravilhosa, é espetacular, né? Os britânicos, eles têm um humor fino, a gente vê nos filmes britânicos isso, né? E tem gente que acha que é Nova York, que eu também tenho a oportunidade de conhecer e que eu acho que é extremamente cosmopolita, mais ainda do que Paris, né? Mas no conjunto da obra, eu te digo, para mim, pelo menos para mim, a capital do mundo se chama Paris, né? Pelo que eu conheço, tá? E não tem nada a ver com o meu sobrenome Chateaubriand, tá? Eu não sou descendente de franceses, tá? Eu tenho parentes que foram ganhar a vida na França, isso eu tenho, e que voltaram ricos para Portugal, tá? Mas eu não tenho nada a ver com França, meu Chateaubriand não é francês, a origem do meu Chateaubriand é indiana, né? Já expliquei isso num vídeo que eu gravei aqui, né? Aliás, a maneira certa de falar não é Chateaubriand, né? É Chateaubriand, né? Enfim, a origem na minha família é francesa, mas eu não sou parente de franceses. Eu sou parente de indianos que usavam esse sobrenome francês, tá? Quer dizer castelo brilhante. Chateau, castelo, Briand, brilhante. Castelo brilhante, né? Mas eu não sou descendente de franceses. Só que igual àquela terra, gente, não há. Pelo menos que eu conheça, né? Olha, eu conheço Moscou, eu conheço Londres, eu conheço Nova York, eu conheço Buenos Aires, né? Eu conheço Madrid, eu conheço Lisboa, né? Lisboa, para mim, vai desculpar, eu nasci no Porto, né? Então, para mim, o Porto é melhor que Lisboa, né? Então, Carla Mor, amiga Carla Mor, você esteve no Porto recentemente e disse isso, que o Porto é melhor que Lisboa, né? 100% apoiado, até porque eu nasci no Porto, tá? Mas Paris, não tem nada igual, não tem nada igual. Eu duvido, eu quero muito conhecer Tóquio, né? Eu quero muito conhecer Roma e a Itália em geral. Eu quero muito conhecer a Índia por causa das minhas raízes indianas, né? Mas acho difícil alguma coisa superar Paris, né? Acho que não tem. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Sim, a todos. Pluralidade, multiculturalidade, é o que se vê muito em Paris. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe
e comente, tá? E se puder dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, onde eu ofereço documentos escritos interessantes, não deixe de fazer também. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos e a todos mais uma vez.